prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco. Até de uma maneira geral, queria que o senhor falasse aí sobre esse bloqueio sanitário. Ele continua aí e se intensifica até com fiscalização em hotéis e pousadas, é isso? Para minimizar o problema dessas aglomerações, da aglomeração que pode ser ocasionada por conta desse mega feriado na capital. Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM, um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós temos decisões mais restritivas em função desse mega feriado que vai até o dia 4 e as restrições vão perdurar por esses dias. Agora, hotéis, pousadas, estabelecimentos que estavam cadastrados e classificados como essenciais e vão receber turistas foram limitados até 40% na sua taxa de ocupação. Nós temos ainda a necessidade e a obrigatoriedade de apresentação do exame negativo do PCR. Portanto, quem quiser se hospedar vai ser informado no check-in dessa necessidade de apresentação do PCR e tão logo esteja fazendo o check-in tem que entregar o exame original. São medidas restritivas para conter esse êxodo que está acontecendo da capital e da grande São Paulo no sentido litoral, tendo em vista que não só a capital, mas as cidades do ABCD também decretaram esse feriado prorrogado. Nós temos aí, prolongado. Nós temos aí as barreiras sanitárias operando na divisa de São Sebastião e Bertioga, também fazendo a testagem do Covid-19 e ainda ações de fechamento de praias e a proibição de utilização dos espaços comuns, das áreas de lazer dos condomínios. Então são ações para tentar barrar essa quantidade de gente que vem para o nosso município e nós não temos mais condições de atender no sistema de saúde. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Eu queria ainda falar sobre a questão das barreiras sanitárias. As pessoas que testarem positivos, o que acontece? Elas são orientadas a retornarem para suas casas? É uma obrigatoriedade? Como é que funciona? Olha, Gustavo, nós estamos orientando a retornarem para suas casas, informando que aqui não tem estrutura de saúde para atender tanta gente. Nessa semana, 18 pessoas foram detectadas como portadoras do Covid-19, do vírus, do coronavírus, e essas 18 pessoas foram automaticamente retornando para suas residências, porque a pessoa sai de uma outra cidade, vem para cá, se houver necessidade de internação, vai dar entrada pelo sistema de saúde de São Sebastião, mas não será internada aqui, terá que ser transferida. Essa semana nós já transferimos mais de 10 pacientes para o Hospital Regional. Aliás, eu estive ontem no Hospital Regional, visitei todos os pacientes de São Sebastião e lá também já chega a capacidade máxima sendo ocupada. Portanto, o turista, quando é informado que tem o coronavírus, ele automaticamente já volta para casa e vai se tratar. Quer dizer, não é uma obrigatoriedade? Uma proibição da entrada dele no município? Não existe como proibir. O cidadão pode entrar com ação judicial, pode começar a interpelar em todos os âmbitos do judiciário e vai forçar a entrada. Nós vamos criar todos os mecanismos para que ele não entre aqui. Tanto é que só a fila de espera é de 4 horas. Se a gente puder deixar esperando 5, 6, 7 horas, assim nós o faremos, claro que com a maior cortesia possível. Porém, o que precisa ficar muito claro, Júlio, é que nós não temos mais condições nem de tratar a população local, quiçá a população de outras cidades. E o colapso já foi decretado em diversas cidades do interior paulista e agora começa a ser decretado também, emergência de saúde em diversos municípios do ABCD, na região aí do Grande São Paulo. A nossa região do Litoral Norte está no limite da capacidade. Hoje nós não temos mais condições de atender novos pacientes, não só pelo número de vagas, mas também pela questão dos insumos que nós já estamos alertando há muito tempo. E os insumos não tem mais para comprar. Então é uma situação extremamente crítica, é o momento de ficar em casa, é a única ferramenta que nós temos de enfrentamento para reduzir a contaminação pelo Covid-19. Até numa última live que o senhor fez, o senhor falava que conseguiu aí um aporte, poucos, mas de insumos para a questão da intubação e que duraria aí cerca de 10 dias. Como é que está essa questão? Agora, durando já 5 dias. O que precisa ficar muito claro é que esses insumos, eles se fazem necessários
para intubação do paciente. Quando você vai intubar um paciente, você tem que entrar com bloqueadores neuromusculares, com sedativos de alta potência, você tem que interromper todo e qualquer tipo de atividade física em que coloque uma briga do paciente contra a ventilação mecânica. O nosso corpo não admite a ventilação mecânica, então você tem que sedar esse paciente. Com o fato de alguns pacientes terem aí uma questão de peso maior, ou seja, serem obesos, serem maiores, serem mais grandes, o consumo desses sedativos foi muito maior. Portanto, reduziram os estoques. No mercado não tem mais para comprar. Então nós conseguimos, a gente tinha feito esse alerta, tínhamos 10 dias, aliás, a gente venceu o estoque no domingo passado, avisamos as autoridades estaduais, federais, o governo do estado conseguiu 100 doses de um dos sedativos chamado pancurônio. Esse sedativo veio para cá, são 100 ampolas e dá uma carga aí de mais 10 dias. Nesse prazo de 10 dias nós já estamos no 5º dia, ou seja, esses sedativos são para a manutenção da vida, tendo aí a sedação como objeto principal, dos pacientes internados. Tem insumos para novos pacientes? Neste momento, não. Portanto, os que estão chegando com necessidade de intubação, a gente já está automaticamente transferindo para o hospital regional, que ainda tem um bom estoque. Estive lá conferindo, inclusive, essa questão do estoque de insumos. Então, dentro dessa necessidade, o Hospital Regional vai nos atendendo, dentro dessa demanda e esse momento aí extremamente crítico da saúde brasileira. Prefeito, ontem nós entrevistávamos o seu colega de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, ele já tinha manifestado esse posicionamento numa live e ontem até ele confirmou que ele entendia que a melhor proposta para dar uma segurada nesse vírus seria um lockdown regional nesse período aí desse mega feriado na capital e no ABC. Qual o seu pensamento a respeito disso? Bom, eu sou contra o lockdown em função não é execuível, você não consegue realizar um lockdown nesse momento. Nós temos um problema de ordem econômica, nós temos um problema de ordem de equipamentos, homens, né, força de segurança para fiscalizar tudo isso, é completamente inviável neste momento. O que precisa ficar claro que o lockdown é uma alternativa de enfrentamento, hoje uma das melhores, porque você isola e faz com que o vírus vá se dissipando. Nesse momento, nossa economia não aguenta mais. Obviamente, em primeiro lugar, sempre a questão da saúde pública em primeiro lugar, a saúde das pessoas em primeiro lugar. Mas nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. As pessoas precisam se proteger, precisam estar conscientes que não dá para aglomerar, não dá para andar sem máscaras, não dá para perder aí os costumes e o padrão de higienização, limpeza, utilização de álcool gel e outros. Então nós temos que ter essa responsabilidade em encontrar o meio termo. A economia do litoral norte, ela começa a sofrer, a gente já começa a ter indicadores de que a população está empobrecendo, está faltando dinheiro na casa das pessoas, começa a faltar comida na casa das pessoas, a gente vê pelo número de pessoas que procuram os centros de referência em assistência social. Então o grande caminho é encontrar o equilíbrio e evitar medidas extremamente restritivas, porque o colapso econômico está chegando. Nós estamos vendo os anúncios aí das grandes montadoras e empresas de veículos do Brasil fechando as suas atividades, algumas até indo embora. Então, esse é uma pontinha do iceberg. Nós temos que ter todo o cuidado para não contaminar também a questão econômica, defendendo sempre a saúde pública. Por pouco que a gente conversa com comerciantes e empresários de toda a região, muitos já, falando em demissões ou fechamento, é realmente muito difícil. Até queria abordar com o senhor essa questão de medidas econômicas. O que a prefeitura, a gente sabe que muito se deve ainda ao governo federal, estadual, com incentivos, mesmo auxílios emergenciais, mas o que a prefeitura, o município pode fazer para tentar aí, pelo menos minimizar esses impactos? Bom, Gustavo, o que nós tomamos aqui como decisão é aumentar a carga de investimentos nas obras públicas, gerando emprego e gerando renda. Então nós já iniciamos uma série de pavimentações, bairro de São Francisco, Cigarras, Enseada, Canto do Mar,
né? Tem obras aí iniciando e sendo licitadas na Topolândia, Paúba também vai ter toda a pavimentação, a construção das 2 unidades de saúde da Enseada, de Maresias também entrando em licitação nesse momento, a base da Guarda Civil aqui no bairro de São Francisco. O que a gente quer com isso? Continuar movimentando a roda da economia no município, gerando emprego e renda a partir do investimento em construções, em obra civil. Você vai contratar o pedreiro, o servente, você vai contratar o mestre de obras, vai ter que ter a venda de insumos, né, materiais de construção, você vai ter necessidade de comprar a marmita, comprar as ferramentas. Então tudo isso é injetar dinheiro na economia do município, fazendo com que a roda comece a movimentar no patamar dessa pirâmide social. Então, toda essa movimentação foi definida agora pela Prefeitura. Nós estamos investindo nessas ações. Tem aí a questão do empréstimo da Caixa Econômica Federal, que vai acelerar. Os mutirões também começaram com força total nessa segunda-feira. Já são mais de 20 mutirões sendo iniciados na região sul do município, que vai dar quase 10 quilômetros de pavimentação entre guias, sarjetas, galerias. Então, a ideia é movimentar a economia para que ela mesmo possa se autossustentar e as pessoas começarem de novo a comprar no comércio local. Então, essa é a nossa curva de investimentos no sentido de fortalecer a economia. O que não dá é para deixar o município ir parando, sem obras, sem investimentos. O dinheiro tem que circular na nossa cidade. E é essa ação que nós estamos estabelecendo a partir de agora e, claro, aguardando que o governo estadual e o governo federal potencializem esses auxílios. O governo federal já anunciou que vai retomar o auxílio emergencial. O governo estadual, por sua vez, reduzindo impostos de leite, carne. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte para que a gente possa dar sustentabilidade à economia dos municípios e principalmente aqui em São Sebastião. Prefeito, o senhor falou de dinheiro circular, mas o que está difícil, além do dinheiro de circular hoje em dia, são as pessoas com o transporte coletivo em São Sebastião que entram no 4º dia de greve, né? Da greve dos motoristas da Ecobus por falta de pagamento e também falta de pagamento de outros benefícios. Como que a prefeitura vê essa questão? Numa última entrevista o senhor disse que em 40 dias abriria uma nova licitação. Como que está essa questão do contrato Prefeitura e Ecobus, e tem alguma coisa que a Prefeitura pode fazer para minimizar ou para acabar com essa greve? Júlio, reafirmo o prazo de contratação, de licitação. A gente está correndo dentro desse prazo, sim, dos 40 dias. Reafirmo esse compromisso nosso. Hoje a Ecobus tem absolutamente nada a receber da Prefeitura, nada. Ela entrou com um pedido de indenização na ordem de R$90 mil, que por decisão judicial nós pagamos, né? Então veja só, um processo inclusive de pagamento completamente irregular, mas que por decisão judicial nós tivemos que realizar, tendo em vista que a empresa não tem certidão negativa de débitos. É uma empresa deficitária, falida, sofre de má gestão empresarial, não consegue manter os veículos circulando, não tem nem 30 ônibus atendendo o município, quando deveria ter pelo menos 50, não tem nem 30, mas que recorre a medidas judiciais sucessivamente e é o que vai empurrando literalmente com a barriga a presença da Ecobus aqui no município. Infelizmente, a Prefeitura tem que acatar decisão judicial. Obviamente ela recorre, nós estamos recorrendo de todas, mas tem que acatar e a empresa está aí. Eu espero, né, tendo em vista aí já a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que determinou o cancelamento e julgou irregular o contrato da Ecobus com o município de São Sebastião, que a gente não tenha mais medidas judiciais procrastinatórias, que ficam só empurrando esse contrato. A empresa, ela, para você ter ideia, Júlio, ela está criando um sistema de ir buscar o motorista em casa, como se fosse até uma ação aí de pressão em cima do motorista. Pega o motorista e leva ele para trabalhar, porque os motoristas estão passando situação difícil, alguns deles já não tem mais nem dinheiro dentro de casa para comprar o alimento, gerar o sustento da sua família, e infelizmente a gente fica esbarrando nessas decisões e não consegue tirar a empresa do município. Mas nós vamos agora acelerar nesse processo, os administrativos já estão todos encerrados, publicar
e pedir aí que não haja mais nenhuma ação impeditiva do ponto de vista judicial. Agora a prefeitura está sim empreendendo esforços para tirar logo de uma vez essa empresa que quebrou, infelizmente por má gestão quebrou. Queria voltar na questão social, prefeito. Muitas pessoas perguntam sobre cestas básicas. Como é que está essa questão de distribuição de cestas básicas e também em relação àquilo que houve no ano passado de distribuição do kit de alimentação escolar, tendo em vista que as crianças estão somente com aula online? Bom, em relação às cestas básicas, o procedimento está normalizado. O que está acontecendo são os critérios que foram alterados, tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal, no sentido de distribuição. Isso tem provocado aí um certo desentendimento. Mas eu peço a todos que tiverem problemas com a cesta básica, podem ir direto à Secretaria do Desenvolvimento Social conversar pessoalmente com a secretária Rogéria Freitas. Ela está lá pronta a atender e resolver caso a caso dentro dos critérios legais estabelecidos em leis, principalmente pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Nós vamos atender a todos. Qualquer tipo de situação de emergência, o Fundo de Solidariedade está aí para ajudar também e atender. Em relação às ações dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, bairro a bairro, Topolândia, Boiçucanga e Canto do Mar, Enseada, Jaraguá, que fica lá na Zona Norte, também a população pode estar procurando. Bom, no tocante à questão kit alimentação, no início desse ano, Gustavo, nós estávamos preparando a retomada das merendas, tendo em vista o retorno à volta às aulas que nós anunciamos, nós o estado inteiro. Porém, com essa nova cepa, com essa nova onda de contaminação, as aulas foram suspensas e aí nós tivemos que reiniciar os procedimentos de contratação dos kits de alimentação. E aí começaram as dúvidas, não só da nossa região, mas de todo o estado de São Paulo. Nós vamos seguir a Secretaria de Estado em relação às diretorias regionais de ensino, ou vamos tomar as decisões próprias? Porque um caminho apontava para servir a alimentação nas escolas. O outro caminho apontava para a distribuição dos kits de alimentação. E o terceiro caminho, a distribuição dos kits de alimentação apenas para aqueles que realmente não têm condições. Porque a gente ia entregar o kit de alimentação na casa de um aluno, aquele aluno tinha condições, o pai estava bem ali, bem de vida, ele saía distribuindo essa cesta básica. Então, esse kit de alimentação. Então nós estamos reestabelecendo esses critérios e tentando entender esse novo momento, porque contratar quanto, como e quando é uma discussão grande entre todas as diretorias de ensino, entre os municípios, e nesse momento nós tomamos a decisão de contratar o kit alimentação para os alunos carentes. Então esse serviço vai voltar, nós já estamos finalizando os procedimentos licitatórios para poder atender nesse momento tão difícil em que a pandemia está gerando desemprego, está gerando aí uma baixa atividade econômica. Então a prefeitura, ela está se organizando nesse momento. Peço desculpas porque momentos inéditos requerem decisões inéditas e uma hora a gente pode voltar às aulas, outra hora não pode. Então isso tudo foi criando aí uma certa confusão, mas nós tomamos a decisão e vamos resolver o problema já nos próximos dias. Prefeito, queria abordar um assunto com o senhor. São Sebastião passou, a gente teve a informação, que o senhor até comentou numa das últimas lives suas, na penúltima, se eu não me engano, que São Sebastião começou a receber aí um valor a mais de royalties por conta daquela ação junto ao IBGE, a ANP. Queria que o senhor falasse a respeito disso. Júlio, diz o ditado, dai a César o que é de César. Nós fizemos uma gestão ao longo desses últimos 3 anos e 8 meses no sentido de recuperar para São Sebastião o que é de direito dela, que é parte do recebimento dos royalties. Os royalties principalmente do pré-sal das bacias de Santos, né? Nós temos aí diversos campos de extração que estão na frente do nosso município e São Sebastião sempre foi base offshore, inshore, todo o apoio, toda a parte da cadeia supply. São Sebastião, ponto estratégico e o desgaste, obviamente, em função de tudo isso aqui no nosso município. O maior terminal de óleo da América Latina é em São Sebastião. O maior parque de tancagens da Petrobras do Brasil é em São Sebastião. Daqui abastecem pelo menos 4 das maiores refinarias da América do Sul. Então, São Sebastião é um ponto importante. Nós já tínhamos conseguido a atracação a contrabordo,
né, que é a operação Chip to Chip. Fiz gestão pessoalmente junto à CETESB, ao governo do estado, à própria Petrobras. Estivemos diversas vezes no Rio de Janeiro tratando desse tema e nós, em paralelo, traçamos uma estratégia para recuperar os royalties de São Sebastião, e isso, de fato, aconteceu depois de 3 anos e 8 meses, em que nós conduzimos o processo com muita responsabilidade, com muita capacitação técnica, foi um processo extremamente cuidadoso, foi silencioso, que não podia ficar gerando qualquer tipo de fofoca ou intriga. Foi um processo muito respeitoso, inclusive com o nosso vizinho, nosso município vizinho, que é Ilhabela, uma cidade fantástica, eu tenho admiração maravilhosa, e nós tivemos aí um trabalho muito árduo, elaboramos todos os laudos necessários. Prefeito, o que vai representar isso em termos de recursos? E agora sai a decisão extremamente favorável ao município de São Sebastião, aonde 50% de tudo que era repassado ao município de Ilhabela passa a ser, né, do município de São Sebastião. Então, uma vitória fantástica. Com isso, nós vamos colocar as contas da prefeitura em ordem, e com isso também nós já estamos iniciando os procedimentos de investimentos, que é esse que eu falava agora há pouco, que é para fortalecer a atividade econômica do município nesse momento de crise. Prefeito, o que representa isso em termos de valores mensais, anuais? O que vai engrossar o caixa da prefeitura? Júlio, eu vou te dar uma estimativa a partir do valor que nós já recebemos nessa segunda-feira. O município tinha aí uma média de 7 milhões nessa pandemia, né? 5 a 7 milhões de referente aos royalties que nós estamos recebendo por mês. O valor normal seria entre 14 e 15 milhões. Entrou a pandemia, caiu para 5, 7 milhões, tem uma variação em função de demanda, alta do dólar e etc. Né? Tem uma série de variáveis. Então, 5 a 7 milhões é o valor normal que a cidade de São Sebastião recebia até o mês passado. A partir de agora, com esses 50% a mais, né, na divisão dos campos aí dos campos dentro da Bacia de Santos, nós saltamos de 7 para 21 milhões de reais. Então, é um valor que oscila mês a mês, mas para que as pessoas possam entender, nós íamos receber 7 milhões, recebemos 21. A gente tem que ter muito cuidado, porque não é um dinheiro para sair fazendo a farra do boi e inventando história. Nós temos que pagar contas, colocar fornecedores, né, com pagamento em dia, pagar conta de água, de luz, que estava tudo parcelado. A gente tinha uma série de situações aí que estavam se acumulando, que eu nunca escondi, sempre deixei isso muito de forma transparente e pública. Então agora, nesse momento, a gente está resolvendo, pagando para trás para começar a olhar para o futuro. Então, graças a Deus, né, e quero aqui agradecer a equipe técnica também, nós tivemos uma vitória justa, correta e coerente. A partir de agora, o município volta a respirar. Eu diria para você que nós saímos do processo de intubação. O município foi extubado e agora a gente começa a sair da UTI para poder ter uma condição econômica saudável. Tá certo, 9h49, prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada. Obrigado, Júlio, Gustavo, Cadu, a todos os ouvintes, e que Deus nos abençoe. E fique a dica, permaneça em casa e se proteja. Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado pela participação do prefeito. 9h40.